Paz do Senhor, amados e queridos irmãos, amantes da EBD, professores, alunos, que nos dão o prazer de assistir às nossas videoaulas. E estamos aqui de volta, não é? Nem sempre está dando para nós fazermos todas as aulas, mas nós vamos tentar manter esta regularidade. Os irmãos perguntam e a gente fica feliz em saber que os irmãos prestigiam o trabalho que está sendo feito. Irmãos, nós já estamos chegando na lição de número 10, que fala do plano de livramento e o papel de Esther. O nosso texto áureo diz o seguinte: porque desde a antiguidade não se viu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalhe para aquele que nele espera. Isaías 64, 4. Duas coisas importantíssimas aqui que falam sobre o caráter de Deus. Primeiro, está falando aqui de um Deus incomparável. Quando ele está dizendo aqui, desde a antiguidade não se viu. Então ele está comparando com os falsos deuses que na verdade não existem. Então, está dizendo que o nosso Deus é um Deus incomparável. Mas também ele é um Deus ativo, porque aqui diz, essa expressão é muito linda, ele trabalha para aqueles que nele esperam, ou seja, mostra que Deus é um Deus ativo, é um Deus que age, é um Deus que trabalha. E trabalha para aqueles que confiam nele, e trabalham para aqueles que esperam nele. Né? Então vale a pena nós esperarmos em Deus, nós confiarmos em Deus, lançarmos ao Senhor os nossos problemas, nossas queixas, nossas dificuldades, porque certamente Ele está trabalhando para aqueles que esperam nele. Meus irmãos, verdade prática. Diz assim, é nos momentos dramáticos da vida que nós aprendemos a confiar em Deus e depender dele realmente, né? Isso aqui é uma daquelas realidades mais duras do nosso relacionamento com Deus, porque infelizmente é a crise, é os problemas, é as dificuldades, é as lutas que nos aproximam de Deus. Parece-me que se vivermos uma vida muito confortável, sem lutas, sem dificuldades, nós não temos aquela mesma atitude de Daniel, não é? Que quando estava tudo confortável, ele continuava orando 3 vezes ao dia. E quando veio a crise, ele nem aumentou e nem diminuiu o ritmo da sua oração, mas a Bíblia diz que ele orava costumeiramente como ele fazia sempre. Ou seja, ele tinha esta atitude, não é? De buscar a Deus não somente na crise, mas quando estivesse tudo em paz. Isso é muito importante nós atentarmos para isso. Meus irmãos, nós temos aqui, não é, o nosso gráfico esboço que os irmãos usam, utilizam, é muito importante, né, o nosso gráfico esboço. Então, está falando aqui de 3 pontos importantes, né? O perigoso plano e o temor de Esther. Lamento, choro e compadecimento. Um obstáculo real, autoritarismo e morte. E aí você tem o tópico 2, Mardoqueu convence Esther, confiando na providência divina. Primeiro Deus, depois o homem. E aí você tem confiar em Deus, não é tentá-lo. E o terceiro e último ponto fala do plano. Esther entra na presença do rei e propõe um banquete. Prudência, preparação e ação, estendendo o cetro em sintonia com Deus. Amados, como vocês sabem muito bem, nós, desde o início, colocamos aqui um gráfico sobre essas duas personagens abordadas nesse trimestre, que é Ruth e Esther. Né? Esse aí é o gráfico que conta esse acontecimento principal, né? Que é exatamente essa trama para exterminar o povo judeu. Já falamos desde as lições passadas que isso é uma forma de antissemitismo, né, de ódio mesmo aos judeus, de tentativa de exterminar. E eu tenho sempre dito, meus irmãos, que
É claro que os judeus em si eles não concordam com isso, mas se você olhar dentro da cronologia bíblica, você vai perceber que tudo isso, esse ódio aos judeus, vem do fato da implementação do plano salvador de Deus para a humanidade. É bem simples isso. Por exemplo, Deus prometeu em Gênesis 3,15 que haveria guerra entre a mulher e a serpente, entre a sua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. É o proto-evangelho que todos nós conhecemos e eu já tenho falado constantemente dele aqui. Tem gráficos, né, que tratam do proto-evangelho. Então, Deus prometeu que viria um descendente da mulher, né, que destruiria a serpente. É claro que isso está incluindo também aí o plano da salvação de Deus para a humanidade, né? A salvação de Deus trata do resgate do homem e também da destruição, não falo de eliminação, mas destruição do diabo, que foi esse que trouxe, né, através do qual também o pecado entrou no mundo. Então, meus irmãos, já estava determinado que o Salvador viria. Agora, o Salvador teria que vir de uma nação. Ele teria que nascer, ainda que de maneira miraculosa, milagrosa, sobrenatural, que não houve a conjunção carnal, mas ele teria que nascer. Ele teria que nascer de uma nação. É por isso que Deus vai escolhendo desde o início a nação, né? Então escolhe Abraão, faz promessas para ele que faria dele uma grande nação. Aí de Abraão você tem aquela tríade, Abraão, Isaque e Jacó. Jacó, 12 tribos de Israel. Das 12 tribos de Israel, Judá. De Judá você tem, por exemplo, o Cristo que vem da tribo de Judá. Ou seja, agora com Jesus se configura aquilo que foi prometido em Gênesis 3,15. E você sabe que desde o início o diabo fez de tudo para impedir essa nação de existir. É por isso que é mandado que se mate os primogênitos lá no Egito, do qual Moisés escapou, que foi o responsável por levar o povo, libertando o povo do Egito, não é? Exatamente para se confirmar aquilo que Deus tinha dito, que faria dele uma grande nação, na terra que ele iria abençoar. Então, essa parte também as pessoas não explicam muito, não falam muito, não é? Porque a nação de Israel, ela existe em todo o mundo, mas existe uma terra pela qual Deus disse que a abençoaria, ou seja, a terra de Israel, meus irmãos, é a herança de Deus para aquela nação. Porque é de lá, ou era de lá, que sairia o Salvador. Não é? E é claro que isso ainda vai se configurar no futuro, porque Jesus ainda não veio para consolidar a sua salvação. Ele veio para trazer a salvação a todos os homens, mas aí ele virá outra vez, e agora sim, para livrar o seu povo da destruição, porque existe essa serpente que desde o Éden vem lutando para destruir a nação de Israel. Eis aí o ódio. Né? Então, o que vem acontecendo na atual conjuntura é isso. Não é? O que aconteceu lá com Amã, com Mordecai, com a nação, era esse intento de eliminar o povo de Deus. Mas sabe uma coisa? É muito difícil eliminar o povo que Deus escolheu. Né? Então vamos lá, meus irmãos. Olha só, você percebe aí os principais acontecimentos. Né? Esté se tornou rainha, Amã conspira contra os judeus, que é isso que nós estamos vendo. Esté convoca os judeus para que façam um jejum. Ela intercede pelo povo judeu, não é?
a intercessão dela tem toda uma estratégia que nós vamos ver aqui, e com a criação desses dois banquetes, e é nesses banquetes que ele é desmascarado, né? O Amã é desmascarado, vai a forca, que ele mesmo tinha preparado para Mardoqueu, e é dada uma ordem para os judeus se defenderem diante dos seus inimigos. Vamos lá, meus irmãos, que tem muita coisa importante aqui. Meus irmãos, primeiro tópico, né? Vamos aqui no primeiro tópico. O primeiro tópico está falando sobre o perigoso plano e o temor de Esté. Vocês sabem que sempre falamos da palavra-chave. A palavra-chave aqui é livramento. Meus irmãos, a outra palavra para livramento está relacionada diretamente com a palavra salvação. Salvação é livramento, livramento é salvação. Tá bom? Então, o plano da salvação, essa soteriologia toda foi construída em torno do povo judeu, que em Cristo se espalhou para toda a humanidade, porque foi isso que Jesus veio fazer, salvar, livrar todos os homens da condenação eterna, tá bom? Quero dizer para os irmãos que aqui também eu gostaria de fazer um pequeno paralelo com a parábola do filho pródigo. Há alguns estudiosos até que mostram que aquela parábola do filho pródigo se refere diretamente à nação de Israel, né? Então, quando Mardoqueu sabe daquele plano ardiloso, maquiavélico, maligno, de destruição do povo, né? Então ele se abate, ele chora, ele lamenta, tá bom? Porque na realidade, meus irmãos, aqui, lembra que eu disse que vou fazer um paralelo com a parábola do filho pródigo. Aqui, o filho pródigo se afastou de Deus, né? Aí quis ir pelos seus próprios caminhos e Deus permitiu a desgraça acontecer com ele, assim como foi com o povo de Israel no cativeiro. O cativeiro, a gente pode dizer que é aquela expressão da lama, não é? Do chiqueiro de porcos, a situação deplorável em que estava a nação, de destruição, porque o filho pródigo também não tinha nada para comer e se continuasse nessa situação, certamente ele morreria. O que ele faz lá, meus irmãos? Mardoqueu, ele está lamentando. Ele está lamentando. Então, é importante que a gente entenda isso aqui, né? Mas no lamento, nesse lamento de Mardoqueu e no lamento do filho pródigo, há também ações a serem tomadas, atitudes a serem tomadas para que se livre da morte, para que se livre da destruição. Então é quando ele resolve levar o caso para a sua sobrinha Esther, né? Ela sabe da situação dele e ele coloca ela ciente, né? Ele coloca ela conhecedora de tudo que se passava, e isso é muito importante também a gente entender isso, né? Porque na realidade o Mardoqueu, meus irmãos, ele se coloca como o intercessor, né? Ele provavelmente, possivelmente, poderia ter tomado outras atitudes, talvez fugir e ir embora, né? Mas não. Quando ele viu aquilo acontecendo ou prestes a acontecer com o próprio povo dele, então ele resolve agir. Aí ele traz a Esther para a problemática, para a dificuldade, para a crise, né? Para que ela se conscientizasse da crise. Então ele pede que ela vá ao rei Assuero, fazer conhecido a situação, o problema, né? a trama para exterminar o povo. Então, meus irmãos, só que a Esté coloca aqui um obstáculo real. Real, a gente pode dizer aqui, essa palavra é dúbia, né? Real no sentido de realidade e real no sentido de rei, de reinado. Porque tinha um obstáculo ali.
né? O obstáculo era a questão da acessibilidade dela ao trono, porque todos nós sabemos aqui, mostra claramente, né, que se a pessoa entrasse sem ser convidada, ela poderia morrer, né? Então, entra aqui essa questão desse decreto. A cópia do decreto é dada para ela, para que ela pudesse ter uma prova do que foi feito mesmo, né, para a trama do que foi feito, e toda essa questão. Agora, o entrave e o problema era como ela teria esse acesso ao rei, já que, se não fosse convidado, né, e o cetro não sendo estendido, a pessoa morreria. Então, todos nós sabemos que o cetro fala da questão, é uma insígnia de poder, né, assim como a coroa, como o manto real e outras coisas importantes. Mas o cetro, ele fala diretamente de autoridade, de justiça, né? Porque, conforme diz aqui na própria lição, né, esses reis, eles tinham realmente esse temor de serem mortos por pessoas próximas. E isso aconteceu durante a história de vários reinados, inclusive até de parentes mesmo, né? Que atentaram contra o rei, mataram, etc. E tal. Tanto é, no tópico 3, subponto 3, está falando desse autoritarismo e morte, porque é aquilo que o Assuero temia realmente aconteceu quando ele então foi assassinado, né, tempos depois desses episódios narrados aqui em Esther. Né? Já teve aquele caso dos 2 guardas que queriam fazer isso com ele. Tá? E aqui o nosso comentarista cita o caso do ex-ditador, o Muammar Gaddafi, né, o Gaddafi, líbio, que aconteceu isso com ele. Meus irmãos, o que a gente pode tomar de verdade, de prática para nós? É que as intervenções, essas criações dessas formas de governo, dessas formas de governar, os especialistas chamam isso de idiosincrasia, de maneiras de agir. É como se fosse quase manias, como se fosse coisas que nós mesmos criamos. Porque isso é uma criação humana, né? Para se precaver. Então, ele fazia isso com uma forma de precaução. Ninguém entra sem ser convidado. E se entrar sem ser convidado, é morte. Né? Mas essas intervenções, essas criações humanas, nem sempre livram os homens da morte, como foi o que aconteceu aqui com o rei Assuero, que mesmo tomando todas essas precauções, não adiantou, porque de fato ele foi morto da forma como ele mais temia aconteceu, tá bom? Meus amados, vamos lá para o tópico 2. Tópico 2, que está falando sobre Mardoqueu convence Esté. Então, confiando na providência divina, Esté apresenta a Mardoqueu essa impossibilidade de se dirigir ao rei, né? Já que ele não tinha chamado ela durante esses 30 últimos dias, né? Ou seja, mais de um mês sem haver se comunicado com ela. Então, mas ela coloca essa dificuldade, que realmente é uma dificuldade, porém, há um questionamento, não é, irmãos, de Mardoqueu, uma argumentação muito importante. Eu escrevi um artigo, meus irmãos, e eu peço que vocês leiam quando há essa dificuldade de Esther que ela apresenta, o Mardoqueu argumenta com ela. Né? Ou seja, na realidade, como eu coloquei aqui nesse artigo, né? Se tiver que morrer, morrerei. É o que ela está dizendo. Embora isso aí seja depois. Mas antes disso, ela coloca essa dificuldade. Não posso entrar na sala real sem ser convidada. Né? E o Mardoqueu, como eu coloquei aqui, ele apresenta a ela um argumento que é como se fosse um choque de realidade. Né?
Então colocamos assim: não pense que você estará salvo. Cedo ou tarde você será também alcançada por esse decreto. Alguém vai descobrir que você é judia e também vão lhe matar. Isso era um fato. Isso ia acontecer inevitavelmente. Né? Então é um choque de realidade para a pessoa muitas vezes tomar uma posição. E aí na continuidade diz assim, e tem mais, se você ficar calada, virá ajuda do céu para o povo que será salvo, mas você e sua família e seu pai desaparecerá. Né? A família do seu pai, né? Porque o pai dela já tinha morrido. A família do seu pai desaparecerá. Está lá em Esté 4, 13, 14. Meus irmãos, eu acho isso curioso, porque eu coloquei aqui, ó, talvez seja a única passagem que se refere a Deus, né? Porque todos conhecemos o livro de Esté como aquele que não tem o nome de Deus, né? Não tem menção ao nome de Deus. Mas olha que coisa interessante, meus irmãos. Vocês lembram que eu estou fazendo paralelo com o filho pródigo? Você lembra do que foi que o filho pródigo diz quando ele se conscientiza, quando dá aquele start, né? Quando dá aquele estalo na mente dele, e ele diz, o texto diz, caindo em si, é essa expressão, e caindo em si. O que significa esse cair em si? É ter a consciência da situação em que está. Mardoqueu queria conscientizar a Esté da situação que eles estavam. E aí o que acontece? Ele diz, né? Irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, pai, pequei contra os céus e perante ti. Alguns estudiosos dizem que o filho pródigo reconhecia a situação tão deplorável em que ele estava, naquele chiqueiro de porcos, e que foi uma situação que ele provocou, igualmente a nação de Israel, ao ter provocado esse cativeiro, porque foi por isso. Eles não foram para o cativeiro à toa, eles foram para o cativeiro por causa do pecado deles mesmos, de querer se afastar de Deus. Então ele diz assim, olha, pequei contra os céus. Alguns comentaristas dizem que isso ainda é uma demonstração de temor, porque na lei dizia, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ele então entende que ele não queria tomar o nome de Deus em vão, citando o nome de Deus, já que aquela situação foi provocada por ele mesmo, pelo pecado dele mesmo. E se você parar para pensar, é isso que está implícito aqui. Eu coloquei aqui, meus irmãos, pelo menos duas referências de Bíblias, né? Versões. Então, a versão o livro ele já vai mais além e ele fala claramente, né? Ele diz que Amã, a expressão de Amã é assim: Deus livrará os judeus de outra maneira, tá? É essa que está na Bíblia, o livro, tá bom? Para mim, aqui é uma paráfrase, ainda que não esteja no original hebraico dessa forma, mas com toda certeza, meus irmãos, de todos os textos bíblicos de Esther, este aqui é o que mais a gente pode dizer que se aproxima de uma menção a Deus. Né? A nova versão, a nova tradução na linguagem de hoje, não cita Deus, mas cita exatamente isso que eu coloquei aqui também, né? Do céu virá socorro. Porque isso combina com o que está dito do filho pródigo. Ele não quer mencionar o nome de Deus, porque ele sabe que ele está em pecado e ele não queria tomar o nome do Senhor em vão. Então ele diz, do céu virá socorro. Assim como o filho pródigo diz, pequei contra os céus. Tá? Então eu acho importante nós abordarmos isso para ficar bem claro, né, irmãos, entre os nossos alunos, essas questões. Então, mediante esse choque, né, de realidade em Esther, e com uma argumentação bem fundamentada, porque era questão de tempo descobrirem que Esther também era judia,
e tendo em conta que isso era um decreto, que todo cidadão poderia exterminar um judeu, qualquer pessoa poderia matar Esther, a rainha. Então isso era um fato. Mardoqueu fez essa colocação e fez de maneira muito bem argumentativa, né? Agora, assim, apesar, meus irmãos, de ele ter dado esse choque de realidade, no artigo que nós escrevemos aqui, tá? Eu coloquei também uma palavra, digamos assim, de conscientização de Mardoqueu para Esther, né? É claro que eu estou parafraseando aqui, não está diretamente na Bíblia, mas implícito está isso. Então coloquei assim, olha, sabe de todas as mulheres candidatas a rainha, mulheres bonitas, atraentes, de alguma forma o rei lhe escolheu, Esther. O que será? Será que não haveria um motivo, uma razão, um objetivo maior para tudo isso acontecer? Esther, minha sobrinha, você ficou comigo depois da morte de seu pai e depois, diante de tantas outras mulheres, você foi escolhida rainha. Ou seja, você saiu de uma vida difícil, não é? De uma perda familiar, sem ter quem criasse, e agora você é uma rainha. Ele conscientiza isso de maneira muito clara. Então ele conclui dizendo, ora, tudo para esse motivo, para você ajudar o seu povo a ser salvo do extermínio. Você foi feita para esse objetivo. Irmãos, isso aqui é lindo, não é? É lindo. Porque tem a ver com todos nós. Os teólogos, os filósofos usam a expressão telos, né? Para falar do objetivo, do propósito maior. Por que que eu vim a esta terra? Por que eu estou aqui? O que é a obra que eu faço tem um objetivo? Serve para alguma coisa? Eu sirvo para alguma coisa na obra de Deus? Isso é muito importante. Esther foi preparada por Deus para aquele objetivo. E isso é muito lindo, não é? Assim mesmo deve acontecer conosco. Olha só, depois de ela ter se conscientizado, então ela se convenceu que precisava agir. Agora, o que a gente vê aqui também é uma forma muito bem articulada, muito bem projetada, porque nós temos um problema diante das crises de agirmos de maneira impensada e isso pode agravar a situação. Ela não fez isso. Ela, pelo contrário, ela confiou em Deus. Então a proposta dela foi: vamos jejuar, vamos nos consagrar, não é? Aqui também está implícito, não é, meus irmãos? Porque vai jejuar a quem? Não é a um Deus qualquer, não é um Deus persa ou babilônico. Era o Deus de Israel. Então veja que não está explícito o nome de Deus, mas estava implícito toda uma ação que era feita, porque agora ela convoca o povo para jejuar. Não só ela, como as criadas dela, mas também todo o povo para fazer esse jejum. Então, eu acho muito importante, porque enquanto estamos brigando, lutando, com intrigas, não é, de todas as formas, e eu vou ser muito claro aqui, me perdoe, mas é uma realidade, enquanto isso vem lá do alto escalão da liderança evangélica, gospel, como você queira chamar, não é? Isso vem até mesmo nas igrejas, no baixo escalão, vamos colocar assim. Então essas intrigas, essas contendas existem nas igrejinhas pequenas, entre departamentos, entre pessoas. Sendo que nós esquecemos que nós estamos todos juntos para lutar contra um inimigo comum, que é o nosso adversário, que quer destruir a raça humana. Mas ele, infelizmente, encontra uma forma, né? E aqui o comentarista fala do secularismo. O secularismo está falando aqui do mundanismo, tá, irmãos? A outra palavra para secularismo é realmente mundanismo. Então nós estamos vivendo cada vez mais
uma sociedade, melhor dizendo, uma religiosidade mundanizada, misturada, onde a pessoa acha que pode fazer tudo, não é? Não há mais essa ideia de consagração realmente a Deus, de busca realmente a Deus. Você vê isso acontecendo, mas com poucos representantes, porque eu creio nos remanescentes de Deus, existe, mas são poucos em comparação com aqueles que levam a vida cristã como se fosse um passeio no parque, na Disney World, não é isso? Então, ele fala do secularismo e ele fala do materialismo, porque se uma coisa está ligada, conectada à outra. Ora, se eu me permito mundanizar, permito fazer tudo que o sistema do mundo me permite fazer, então eu preciso de Deus para quê? Aí entra o materialismo. Eu vou viver apenas da matéria, eu vou viver apenas daquilo que eu vejo. É o que está acontecendo precisamente na Europa, nos países que antes eram países que enviavam missionários, países que eram alvos de grandes avivamentos, hoje estão totalmente materialistas. E é por isso que eu digo, meus irmãos, que o juízo vem sem misericórdia. Eu tenho dito nas palestras que eu ministro sobre escatologia que a grande tribulação, esse período terrível que vem por aí, ele vai causar duas reações nas pessoas. Porque é aquilo que eu falei, as crises nos aproximam de Deus. Para quem é fiel, para quem é temente, ele vai entender que os problemas, as dificuldades que vão estar acontecendo é uma forma de Deus chamar a nossa atenção. Então ele vai se apegar a Deus, ele vai buscar Deus, como fez Esté aqui e o povo de Israel. Agora, tem o outro lado. Tem as pessoas, você vê no Apocalipse, por exemplo, no toque não, no derramamento, se não me falha a memória, da quinta taça da ira de Deus. Uma daquelas taças ali cai no sol, o sol aquece e a Bíblia diz que os homens blasfemaram contra Deus, porque o sol queima eles. Isso é algo terrível de acontecer. Por quê? Porque o sofrimento, ora, se eu sei que é Deus que está impondo esse sofrimento para um objetivo, para a nossa correção, e eu vou me exaltar contra Deus, eu vou me revoltar contra Deus, eu estou pedindo para ser destruído. Isso aí é aquilo que a Bíblia chama de réprobo. Então, infelizmente, vai ser assim, meus irmãos. Vamos ter esse entendimento sobre isso, né? Olha aqui, e aqui ele fala que confiar em Deus não é tentar, mas sim agir de maneira ordenada. Ela tinha consciência disso, por isso que esse artigo que nós escrevemos, o tema dele é esse, né? Se morrer, morrerei. Mas pelo menos ela tinha certeza que ela iria morrer fazendo a coisa certa, tá? Meus irmãos, último ponto aqui para nós irmos para o final. Último ponto. O plano de Esté o plano. Esté entra à presença do rei e propõe um banquete. Como nós falamos, prudência, preparação e ação. Né? Mandou o povo orar, mandou o povo jejuar, porque o que a gente precisa entender é que o nosso Deus, ele também age na vida dos homens ímpios. Tá bom? Sabemos que quem age, quem está agindo, quem está dominando os homens ímpios é Satanás, através desse sistema. Mas quando Deus quer, ele age. Quando Deus quer, ele amolece, ele prepara o coração dos homens para receber ou para executar a vontade de Deus naquilo que ele quer, na sua vontade soberana. Então, esse era um grande desafio, por isso que ela se preparou emocional, espiritual e fisicamente. Depois de 3 dias de jejum, coloca a sua veste e foi para o pátio interior da casa do rei, diante do salão onde ficava o trono. Interessante, né, meus irmãos? Isso aqui é bom a gente entender como ela também age dentro de uma
sabe, de uma sabedoria. Por isso que ela é comparada aqui com Abigail, para resolver esses problemas e evitar tragédias. Aqui dá a entender que a casa do rei ficava mais ou menos ligada com o palácio dele. Né? O quarto, a casa do rei ficava ligada com o palácio dele. Mas tinha uma espécie de pátio. Esse pátio, a porta ficava aberta. É essa porta que dava acesso ao trono do rei, né? A sala do trono. E quando Esther se apresenta, meus irmãos, ela não vai entrando logo na sala do trono. Vocês percebem? Eu não sei, eu posso estar enganado, não sou dono da verdade, os irmãos, não sei se os irmãos fizeram essa leitura. Mas pelo que eu entendo na Bíblia, dá a entender que ela estava na porta do trono, da sala do trono. Ela não entrou. Evidentemente, a porta poderia estar aberta e de lá o rei visualiza Esther. Olha que coisa interessante. Aí digamos assim, já é uma entrada, não é? Porque quando ele a vê, então ele manda que ela se aproxime, né? Estende o seu cetro, ou seja, é uma forma de dizer que ele está receptível. É o que está aqui na lição, no tópico 2. Quando ele estende o cetro, né? Assentado no trono, viu Esther e estendeu para ela o cetro. Então, claro que foi um alívio, mas ainda assim ela foi com muita prudência para falar com ele. Não é isso, meus irmãos? Olha só, meus queridos. Isso aqui mostra que, inclusive, há pesquisas que mostram que as mulheres elas têm uma empatia muito maior do que a dos homens. Isso é algo muito espetacular nas mulheres, porque elas têm esse jeito de entrar, de conversar. Né? Ela fez de maneira muito prudente isso daqui. Aí o rei diz para ela que daria tudo, até metade do reino. Aqui está falando, evidentemente, de uma hipérbole, um exagero, uma figura de linguagem, que não quer dizer literalmente isso, mas é apenas uma figura de linguagem. Para encerrar, tópico subponto 3, que diz, em sintonia com Deus. Meus irmãos, quando eu vejo isso daqui, eu me lembro de algo muito importante dos Salmos, porque ela não vai logo relatando o problema, ela vai propondo algo, preparando um terreno. Então, você tem aqui a ideia dos banquetes, porque dá-se a entender que são dois banquetes, né? Um banquete no mesmo dia e um banquete no dia seguinte, pelo menos é isso que eu entendo aqui, né? Isso me chama a atenção porque me lembra do salmista. O salmista diz assim, preparas um banquete na presença dos meus inimigos e o cálice transborda. Louvado seja o nome do Senhor. Ela agiu com muita prudência e Deus abençoou a ação de Esther. Tá bom? Que nós tenhamos, meus irmãos, essa mesma prudência diante das crises, diante dos problemas, diante das dificuldades e principalmente contando com a ajuda de Deus através do nosso sacrifício, do jejum, de uma busca mais profunda a Deus, para que Ele possa, então, agir na nossa vida, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Se esse vídeo foi importante, compartilhe, comente, deixe seu comentário para que a plataforma entenda que é relevante, tá bom? Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Em nome de Jesus. Amém.